Vamos falar da segurança dos mais idosos, não só para com terceiros, para com desconhecidos, mas também segurança para com aqueles com quem se habita ou coabitam. E os mais idosos também têm os seus direitos e têm formas de se defender. Olá, muito bom dia. É a subcomissária Telma Fernandes que está connosco. Vamos então começar por onde? Bem, já estivemos aqui a falar sobre a violência doméstica contra mulheres. O que muita gente desconhece é que a violência doméstica não é exclusiva do grupo feminino. Ela pode-se verificar a violência doméstica contra idosos, nomeadamente. Quando ela é praticada por alguém que com o idoso coabite ou que tenha à guarda o idoso. Claro. Pode não ser um familiar, pode ser uma pessoa, um tutor, por assim dizer, exatamente, sim, que cuide do idoso. Nós temos aqui uma listagem de fatores de risco do abuso de idosos. Claro, a idade avançada, quanto mais idade tem o idoso, maior é o risco dele ser vítima de violência doméstica. Os escassos recursos económicos sociais, quer do idoso, porque quer do agressor, do idoso porque cria um fator de dependência por parte da pessoa que lhe está a prestar cuidados, por parte da pessoa que lhe presta cuidados, faz com que sobrecarregue a sua raiva, a sua frustração para com o idoso. É mais um fardo, não é? Exatamente. Deixa de ser alguém com quem se convive, passa a ser mais uma despesa. Os baixos rendimentos e as condições de salubridade precárias do idoso, o isolamento social, porque vai criar uma ligação para com normalmente é um familiar, não, uma filha ou um filho, eu só tenho esta pessoa, não tenho mais ninguém. Claro. Estou dependente, não é? Completamente. Um reduzido nível educacional, porque quanto mais baixo é o nível educacional, menor é a percepção de quais são os seus direitos, claro, como pessoa que é, independentemente de ser idoso, não é? Não falamos única e exclusivamente de violência física, podemos também estar a falar de violência psicológica. Sim, porque a violência doméstica abarca não só as agressões físicas, que são normalmente as mais visíveis, mas claro, depois há a questão da privações que se faz aos idosos, por exemplo, não deixá-lo sair de casa, não deixar contactar outras pessoas, retirar todo o dinheiro que recebe, portanto, sem lhe deixar qualquer condição económica para coisas mais básicas, como ir a um café e tomar um café e conviver. Claro. Continuando ali na nossa lista, a debilidade funcional, portanto, os idosos que têm algum handicap, não é? Exatamente, faz com que mais dependentes se sintam em relação ao indivíduo que está a tratar dele. O abuso de substâncias por parte do familiar ou idoso. Ora bem, substâncias, neste caso, se for do familiar, normalmente costumam ser psicotrópicos, não é? Mas poderão ser, muitas vezes, os antidepressivos, que sejam utilizados em excesso. Que são normalmente medicamentos legais, por assim dizer, mas que podem trazer consequências graves. O idoso, normalmente, um idoso está dependente dos seus medicamentos e isso faz com que, ora, se eu não tiver quem cuide de mim, quem cuidará? Então, deixa-se levar... É uma espiral, não é? Exatamente. Claro. Alterações psicológicas e de personalidade patológicas, a história anterior de violência, porque estão habituados e então deixam-se levar pelo ciclo que já sabem que já estariam à espera de encontrar, frustração ou exaustão do prestador de cuidados, que já focamos anteriormente, portanto, o prestador de cuidados sente-se frustrado e vai focar a sua frustração no idoso, limitação cognitiva, ou seja, a pessoa não tem conhecimento do que é que se está realmente a passar e que aquilo que lhe está a ser, que está a acontecer é grave e é crime, acima de tudo é crime. Claro, claro. Portanto, o que nós falamos são os fatores de risco. Esta é uma listagem dos sinais de alerta. A violência doméstica contra idosos é muito complicada. Porquê? Porque os idosos são muito reservados mesmo. Envergonhados, podemos mesmo dizer. Há muita gente que tem vergonha da vida que tem e daquilo a que está sujeito, não é?
E há que ganhar a confiança desse idoso, o que é extremamente complicado. Daí o policiamento de proximidade, não é? Nós tentamos trabalhar com isso, mas é verdade que as pessoas mais indicadas para nos dar essa informação são quem? Os familiares, sim, que muitas vezes são os agressores, não é? Mas poderá haver... que também pode ouvir... Poderá haver outros, e poderá haver outros familiares, não é? Que se apercebam. E a vizinhança, exatamente. E é sobre essas informações que muitas vezes temos que trabalhar, porque a polícia muitas das vezes não se apercebe. E alguns prestadores de serviços próximos, estou a falar no pequeno comércio, que muitas vezes convive com estes idosos, porque as deslocações não são muito longas, padaria, café, tabacaria, onde os idosos se deslocam e que podem mostrar ou alguma queixa, ou podem demonstrar algumas diferenças de comportamento que também podem ser notadas. Não é? Sim, mas se calhar o mais importante até são os médicos, porque o médico é normalmente a única pessoa em comum em todos os idosos. É verdade, é verdade. Porque se calhar é o único elemento externo que muitas vezes tem acesso ao idoso. E ele é que tem que estar atento a muitos sinais. Será pessoa de confiança para o idoso, não é? Dentre os quais o atraso entre a lesão e a doença. Portanto, o idoso está sempre doente. Claro que isto é sempre muito complicado, porque há doenças e doenças, claro, não é? Claro. Mas a disparidade na explicação dada pela vítima e pelo abusador, como é que ele fez essa lesão? Mas caiu, então, mas disse-me que acordou. Explicação para a lesão não plausível, bizarra, inadequada ou vaga. Os dados clínicos que o médico principalmente tem acesso não são coincidentes com a história relatada. O aparecimento de hematomas, fraturas, laceração ou atrasos de lesões. Despreocupação evidente na nutrição e ou higiene do idoso. O médico também poderá ter... Mas as pessoas de fora também aqui são importantes nesta parte. Percebe-se uma evolução ou uma perda dela, não é? E normalmente é aqui que muitas vezes atuamos, a polícia, porque é nas faltas de condições de higiene ou de nutrição que começamos a ter alguma percepção. Apatia, depressão ou agravamento na demência. Lesões em vários estados de cura, ou seja, lesões frequentes. E há imagens externas que se podem verificar, como a perda de peso e associada à sua respectiva má nutrição. Sim. Nós temos estado também a deixar um contacto telefónico, um número de telefone, caso tenha um relato para nos fazer ou caso seja vítima de violência, pode utilizar este número de telefone e denunciar se é violentado ou se conhece algum ato de violência. A Polícia de Segurança Pública também serve para isso e mesmo que não saiba exatamente onde é que fica a esquadra mais próxima, se cruzar com a polícia, pode também denunciar algum caso seja vítima ou caso conheça alguém que esteja a ser vítima, certo? Pode e deve. Pode e deve, não é? Pode e Estamos deve, a falar exatamente. de um crime público já, não é? Estamos. Enquadra-se normalmente no artigo 152 do Código Penal, no crime de violência doméstica, e, portanto, deve reportar esse crime à polícia, à PSP ou ao GNR. E devemos sempre lembrar que este tipo de crime não está alheio de qualquer pessoa. A minha avó costumava-me contar uma história quando eu era criança, de uma família que vivia, portanto, uma criança olhava para o pai e o pai estava a fazer a mala e questionou: "Ó pai, porquê é que estás a fazer essa mala com um cobertor, umas roupas?" E ele: "O avô agora vai deixar-nos, vai morar para uma casa sozinha lá em cima do monte e vamos ter que levar o avô." E a criança pega e começa a fazer uma mala com o cobertor, com as roupas, e o pai pergunta: "O que é que estás a fazer?" E ele: "Estou a preparar a mala para quando tu fores velhinho eu também te levar para o monte." Portanto, a moral é: filho és, pai serás. O que aqui fizeres, mais tarde encontrarás. E ninguém está livre de estar sujeito a uma coisa dessas. O futuro a todos pertence, não é? Exatamente. Portanto, é melhor termos algum cuidado com os nossos atos para que depois não queiramos que outros repitam os mesmos. E nós estamos cá para ajudar, para prestar os cuidados e serviços que todos temos direito, independentemente da idade. Muito obrigado, Telma, por ter vindo mais uma vez à Atenção ao Dia para nos deixar estes conselhos e estes alertas.